Bora então, dando sequência, vamos à nossa segunda parte do vídeo, progressão aritmética. E falando agora, portanto, do famosíssimo termo geral da progressão aritmética, o termo geral da PA, como queira. Bom, para fazermos uma analogia e conseguirmos construir esse conhecimento juntos, eu vou sugerir aqui uma progressão aritmética, tá? Vamos sugerir para primeiro termo 1, vamos colocar uma razão igual a 2, então 1 somado com 2, a gente vai ter 3, não é isso? Que somado com 2, teremos 5 e 7, bom, e mais uma vez 9 e assim por diante. Bom, coloquei essa reticência para sugerir que temos uma sequência infinita, perfeito? Agora verifica para mim, lembra como a gente calcula a razão da progressão aritmética? Razão não seria o segundo termo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo? Então vamos calcular a razão dessa progressão aritmética, tendo assim 3 menos 1, o segundo menos o primeiro, 3 menos 1, a razão é, portanto, 2, não é isso? Bacana? Olha, se temos, portanto, uma razão positiva, uma razão maior que zero, isso significa para mim que nossa progressão aritmética é uma progressão aritmética crescente. Lembra? Vimos isso com muito carinho no primeiro vídeo. Pessoal, observa com carinho que se escrevermos de maneira genérica, vamos sugerir aqui ó, a sequência A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4, A índice 5, até bom, o A índice N, até o enésimo termo dessa sequência. Tá ok? Olha só para verificar, quando a gente fala A índice 1, estou falando do primeiro termo, A índice 2, estou falando do segundo termo. Bom, difícil concordar comigo que o primeiro termo da sequência, o A índice 1, né, ele vai ser o primeiro termo da sequência. Parece brincadeira, mas é isso mesmo. Mas olha só, vamos construir isso juntos, tá? O primeiro elemento, claro, ele é o primeiro elemento. Agora, o segundo elemento dessa sequência, dessa progressão aritmética, claro, é o 3. Mas observe, o segundo elemento ele pode ser obtido da seguinte maneira: somando o primeiro elemento com a razão, eu obtenho o segundo elemento. Vamos verificar? 1 com mais 2, eu tenho 3. Então, olha só, o segundo elemento pode ser escrito como a soma do primeiro mais a razão. Perfeito? Olha só, quando sugerimos, então, o terceiro termo dessa sequência, observe que se ao primeiro eu somar a razão, eu tenho o segundo. E se somarmos a razão novamente, eu tenho o terceiro. Portanto, o terceiro termo será o primeiro termo mais 2 vezes a razão. 2 vezes a razão, eu obtenho o terceiro termo. De maneira comparativa, e verifica comigo, o quarto termo. Está aqui o quarto termo, é o primeiro termo somada a razão. Quantas vezes? 1, 2, 3 vezes, ok? Então, o quarto termo é o primeiro, mais 3 vezes a razão. Só mais um para verificarmos, pessoal. O quinto termo seria, portanto, o primeiro termo somado de 1, 2, 3, 4 vezes a razão. O que eu quero que você observe comigo aqui? Eu quero que você observe que o índice que multiplica, né, o número que multiplica R, o número que multiplica a razão, é sempre uma unidade menor do que o índice de valor posicional de cada termo. Pode observar? Quando o índice de valor posicional é 5, ou seja, no quinto termo, eu somo a razão 4 vezes, 5 menos 1 vezes, não é isso mesmo? E quando o valor posicional é 4, eu tenho, portanto, que o número que acompanha a razão é 4 menos 1. Está aqui o 3, pode perceber? Aqui, por sua vez, 3 menos 1, eu tenho 2. 2 menos 1, eu tenho 1, que fica aqui, né? 1 vezes R, 1R, pode ficar subentendido aqui, claro que pode. Da mesma forma, quando tenho 1,
1 menos 1 seria 0R, tá ok? Só que multiplicar qualquer número por 0 dá 0, e somar 0 acaba dando o próprio número. Então, A1 é o próprio A1, ou A1 mais 0R, tá? Que conclusão que eu chego nisso aqui, pessoal? A brincadeira que eu gostaria que você percebesse, que você observasse como as coisas funcionam, é que, escolhido qualquer termo dessa sequência, um enésimo termo dessa sequência, eu consigo escrever em função do primeiro termo e da razão. Então, qualquer que seja o termo, ele vai ser o primeiro termo somado de 1 a menos que n, ou n menos 1, que multiplica a razão, tá ok? Isso aqui, portanto, a meu ver, é a maneira como as coisas acontecem, que muita gente gosta de chamar de fórmula do termo geral da PA, tá ok? Não deixa de ser a fórmula do termo geral, certíssimo, mas é simplesmente a maneira como as coisas acontecem. Por exemplo, nessa sequência, né? Digamos que eu queira determinar o 23º termo dessa sequência. Pessoal, eu acho que daria um pouco trabalho, né? Somar mais 2, mais 2, mais 2, 22 vezes. Como que eu sei que é 22 vezes? Olha só, se a gente obedecer o que vem acontecendo aqui, observe que, substituindo o n por 23, eu conseguiria determinar, portanto, que o A23, ou 23º termo, como queira, isso é o primeiro termo mais 23 menos 1, 22 vezes a razão, certo? Então, olha só, eu acredito que seja uma vantagem muito grande, em qualquer que seja a sua progressão aritmética, conseguirmos determinar ou saber, né, de certa forma, quem é o primeiro termo e quem é a razão. Por quê? Porque qualquer termo pode ser escrito em função do primeiro termo e da razão, né? Nessa sequência em particular. Se tomarmos o primeiro termo como 1, e perceba aqui, tá ok? E a razão como sendo 2, para achar o 23º termo, bastaria agora, de maneira muito simples, substituir o A1, né, por 1, que é o valor do primeiro termo, e somarmos 22 vezes a razão, que é 2. Pessoal, bom de conta, me auxilia. Se pegarmos, portanto, primeiro a multiplicação, claro, 22 vezes 2 temos 44, somado com 1, 45. Esse, portanto, é o 23º termo, tá? Da mesma maneira, a gente poderia proceder para achar quaisquer termos dessa sequência. Ah, eu queria o 8º termo dessa sequência, eu queria sei lá, o termo 93, eu queria o termo 147. Qualquer termo que se queira, você consegue determinar a partir da lei de formação. Vamos fazer um exemplo legal, tá? Para a gente perceber aí, para a gente observar como que isso pode acontecer de ser cobrado nos exercícios. Bora aí! Vamos aí então, pessoal, a um exemplo do que pode acontecer. Sabendo que o primeiro termo de uma PA é 5 e a razão é 11, calcule o 13º termo. Sugestão, pessoal, vem comigo. A ideia é coletar primeiro todos os dados, né, fornecidos pelo exercício. Então, temos aí o primeiro termo, vamos sugerir aqui o A1, não é? Que vale 5, e ele sugeriu ainda a razão. Segundo o exercício, nossa razão é 11, beleza? Legal? Aí ele pediu aí o 13º termo, é o que ele está querendo, o A13, beleza? Essa é, então, a nossa pergunta do exercício. Para determinar o 13º termo, lembra comigo do termo geral? AN igual a A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Pessoal, substituição direta. Acompanha comigo. O N, que indica o valor posicional do termo, seria 13. Portanto, a índice 13, ou 13º termo, é o primeiro termo, no caso 5, somado de N menos 1. Como o N é 13, 13 menos 1, teremos 12 vezes a razão, que no nosso caso é 11, beleza? Pessoal, bom de conta, me auxilie, por favor. Teremos 5 somado de
132, perfeito? 132 com mais 5, temos aí que o A índice 13 seria 137. Esse, portanto, é o nosso 13º termo. Super tranquilo, pessoal? Bora para mais um exemplo? Vem comigo! Olha aí esse exemplo 2, pessoal. Dados A índice 5, 100, ou seja, o quinto termo é 100 e a razão é 10. Calcule o primeiro termo. Como de costume, pessoal, eu acho interessante anotar todos os dados fornecidos pelo exercício. Dessa maneira, está em destaque já no enunciado, mas vale a pena. A índice 5 é 100, perfeito? E ele deu ainda a razão, que nesse caso é 10, perfeito? Ele está procurando aí o primeiro termo. Olha que tranquilo, pessoal. Recorda comigo, usando ainda a fórmula do termo geral. AN é A1 mais N menos 1 multiplicado por R, ok? Substituindo sistematicamente o N por 5, observe comigo, a índice 5 vai ser o primeiro termo, ok? Somado de 5 menos 1. 5 menos 1 eu tenho 4 vezes a razão. Não é isso que sugere o termo geral? Agora, mais uma vez, substituição direta. O A índice 5 vale 100, perfeito? Isso vai ser o primeiro termo que eu estou procurando, mais 4 vezes a nossa razão, dada no exercício, 10, perfeito? Agora conta, pessoal, 100 menos 4 vezes 10, que seria 40, isso resulta no meu primeiro termo. Dessa maneira, o nosso primeiro termo vai ser 60, mais uma questãozinha, legal? Bora para mais um exemplo para a gente evoluir no nosso conteúdo. Vem comigo! Olha só então, pessoal, esse terceiro exemplo sugere que o nono termo é 27, o sétimo termo é 21 e pediu, portanto, a razão. Bom, olha que bacana. Lembra comigo do termo geral? A índice N é A1 mais N menos 1 vezes a razão, certo? Brincando, portanto, com o A9 e o A7, acompanha comigo, o A índice 9 seria A1 mais 9 menos 1, o N não vale 9? 9 menos 1, eu tenho 8 vezes a razão, ok? De maneira comparativa, o A índice 7, o sétimo termo, brincando aí com o nosso termo geral, teremos A1 mais 6 vezes R. Entendeu de onde veio esse 6? O N é 7, 7 menos 1, temos 6. Olha o que eu vou fazer agora, pessoal. O A índice 9 foi dado 27, bora colocar aqui na frente, ok? E o A1 eu estou procurando, na verdade eu não sei o valor de A1, e o R eu também não sei, e é esse que a gente está procurando, beleza? Substituindo aqui na segunda expressão, o A índice 7 por 21, acompanha comigo, 21 seria A1 mais 6 vezes a razão. Pessoal, para resolver agora esse sistema, eu acho interessante fazermos a subtração. Subtraindo a primeira menos a segunda expressão, obteremos 27 menos 21, eu tenho, portanto, 6, ok? A1 menos A1, isso morre, dá zero. 8R menos 6R, sobra para a gente 2R. Passando 2 aqui dividindo, nossa razão seria 6 por 2 ou 3. Está aí a nossa tão procurada razão. Pessoal, consegue observar comigo o tão importante que esse termo geral tem sido nos exercícios aí, nos exemplos? Tá ok? Continuamos a sequência no próximo vídeo. Cola lá!